Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Luciano do Militantes Espíritas e hoje eu vou dar continuidade do vídeo passado. Então eu vou falar hoje o porquê que as crianças têm a facilidade de ver espíritos. Quero te contar meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morta. Deixa um likezão aí, segue o Militantes Espíritas, segue o Militantes também no Instagram, tá bom, gente? Vamos começar o vídeo aqui. Criança tem muita facilidade de ver espíritos. E por que acontece esse processo? Varia entre 6 e 7 anos. E por que acontece esse processo? E por que demora um longo período? Pode ser que passe mais, pode ser que seja menos, mas por quê? O que é esse processo reencarnatório? É a união do espírito, alma, né, que muitos chamam, espírito, que a doutrina espírita fala, para se ligar ao perispírito, que é o corpo espiritual, é a veste do espírito, para se ligar ao corpo. Acredito eu até que, se eu não me engano, no livro Missionários da Luz fala sobre isso, tá? Eu vou dar uma pesquisada depois, mas eu acredito que no Missionários da Luz fala sobre isso. Lembra que eu falei no vídeo passado sobre os nossos amiguinhos danadinhos? Então eles aproveitam dessa situação para perturbar os nossos filhos. Acontece isso pelo simples fato de estratégias. Às vezes são espíritos de vidas passadas, com essa ligação com o espírito novo, o espírito reencarnante. E às vezes eles não acham justo. Já aconteceu isso, tem livros. Até mesmo no filme do Divaldo Franco fala um pouco, conta um pouco dessa história. Às vezes passam, leva a vida inteira aquele espírito obsediando o encarnado. Em vez de procurar a sua evolução, preferem obsediar aquele espírito que acabou de reencarnar, o espírito reencarnante. A criança tem mais facilidade por causa desse processo reencarnatório. O seu sentido extrafísico está aguçado, está sendo apurado. O processo físico é o que? A audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato. Esse processo extrafísico é onde que tem essas potências, que o espírito está em aprendizado, mas ele ainda está em ligação com o plano espiritual. Então, onde que tem essa facilidade. Acontece esse fenômeno extrafísico também no desencarne. Eu estou vendo uma pessoa aqui e acaba acontecendo o desencarne em seguida. Então, esse processo de desencarne também conta, porque está sendo o desligamento do espírito com a matéria. Então acontece esse fenômeno extrafísico pelo seu desligamento da carne. Então esse processo é natural, tá, gente? É um processo que está fora do nosso controle. É totalmente diferente dos nossos sentidos, dos nossos instintos. O que podemos fazer? Entrar em desespero? Acredito que não. Nós acreditamos que isso é um processo natural. A partir dos 7 anos, isso vai sanar. E esse processo da criança ver espíritos pode passar, mas por causa do quê? Por causa da mediunidade. Todos nós somos médios. Mediunidade, o meio entre os dois pontos, entre o plano espiritual, o plano material. Você é o espírito, então você está entre esses dois meios. Então, por isso desse processo. Evite demonstrar medo em relação a isso. Mostre para a criança confiança. Não duvide da criança. Esse processo acontece. É real, pode ter acontecido com você. Aconteceu comigo. Oração. Mas não é uma oração
vamos colocar assim, como se você estivesse expulsando um espírito, tá? Oração, faça uma oração para o espírito, né? Para que ele tenha consciência da situação que está acontecendo, que se isso está sendo válido, peçam, né, para a espiritualidade acolher, abraçar esse irmão, tá, gente? Por que eu falo isso? Porque esse processo pode ser destruidor, pode prejudicar a família inteira, a desarmonia da família, porque isso pode a criança já está com medo, certo? A criança já está com medo. A mãe, por ver a criança naquele estado, fica preocupada. Fica preocupada e com medo pelo processo da criança, de não entender o que está acontecendo. Transmite esse medo. O pai ou o irmão, ou um parente, achar que seja mentira. Então, junta todos esses processos, então esses espíritos aproveitam, eles usam estratégias. Aí eles conseguem desarmonizar o ambiente inteiro, usando a criança como alvo. Então, uma oração suave, uma oração doce, mostrando a necessidade da evolução do espírito. Ore por ele. Com amor, tudo vai, tudo flui. Trate com respeito e faça uma oração com amor para esse espírito, né? Se no caso se for vários espíritos, uma perturbação coletiva, então faça uma oração amorosa, né? Ofereça de coração o mesmo amor que você deposita no seu filho, no seu parente, na sua família, o amor que você tem à sua família, você faça uma oração para esse espírito, para que ele possa se sentir confortável e ele cair entre si na real, que ele olha e pensa, não, realmente eu estou prejudicando uma pessoa e o que eu estou ganhando com isso? Então, por mais que seja difícil numa situação dessa, faça uma oração amorosa, com carinho, com respeito e bota na mão da espiritualidade que ele vai ser acolhido, esse espírito vai ser acolhido e lá vai ser explicado o que pode ser feito para que um dia esse espírito possa até ajudar futuramente pelo lado positivo. Então é um processo que pode ser demorado e assim também como você pode procurar uma casa espírita, levar a criança para o depois do atendimento fraterno, ela explicar a situação, deixar a criança falar também, se expressar, orientar. Nós precisamos ouvir a criança também, com a sua oração também. Os anjos da guarda vão vir proteger o seu lar. A criança vai ter uma boa noite de sono até esse processo e que esses espíritos procurem a luz. Então sempre vai ter a proteção da espiritualidade em relação a isso, tá, gente? Então, esse processo é natural, acontece, é um processo que não está no nosso controle, mas podemos ajudar e auxiliar as nossas crianças a não gerarem perturbações futuras, para que a criança, vamos colocar assim, cresça com dúvidas, com aquela crença limitante de que ela é uma criança mentirosa. Muitas vezes a criança passou por um processo desse na infância, mas só que não teve o apoio. Então, onde que ela se fecha? Isso, a criança também pode criar o hábito de mentir para chamar a atenção. Eu estou tendo atenção com mentira. Tem momentos que não esteja acontecendo nada, ela acaba mentindo, falando que existe. Os danadinhos estão aí para fazer esse papel de querer atrapalhar nossa evolução e querer também desajustar, né,
coisas aí, situações no nosso psicológico para que no futuro eles possam atuar com mais força, com mais potência, gente. Tá bom? Então, gente, fiquem todos com Deus, se cuidem. A oração doce, sem exigências, acalma o coração e ajuda a organizar na limpeza da sua casa mental, tá, gente? Fica com Deus, se cuida e volto. Eu volto que vai ter mais coisas aqui, tá bom, gente? Fui.